ouvir a palavra de Deus, mas antes vamos ouvir a leitura. A Filipa vai fazer essa leitura. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 11. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado. Temos aqui um problema com o microfone. Aqui o que eu quero falar hoje é sobre este tema, a humildade de Cristo, que o texto que nós acabamos de ler nos estimula a tomar como exemplo. E quando falamos que Cristo se humilhou a si mesmo, como diz o texto, nós, à primeira vista, só por ler, não compreendemos muitas vezes o alcance que isto é. Porque Cristo não se humilhou apenas uma vez, humilhou-se muitas vezes. E isto dá-nos a dimensão não apenas da missão que Ele trouxe desde os céus, mas também a dimensão da sua capacidade de entrega, do amor, do muito amor com que nos amou, não é? Quem ama outra pessoa de uma maneira muito profunda, às vezes está disposto a humilhar-se. Então, nós podemos dizer que Jesus se humilhou de muitas formas. A primeira delas foi, podemos dizer, uma humilhação cósmica. Porquê é que eu digo isto? Porque Ele abandonou a glória do céu, voluntariamente. Esvaziou-se a si mesmo, diz a Escritura. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Ele prescindiu voluntariamente da sua condição celestial. Mas nós temos muitas vezes muitos problemas em nos esvaziarmos a nós mesmos. Não é? Temos muita dificuldade em esvaziarmos de nós mesmos, tantas vezes. Mas Cristo esvaziou-se de tal maneira que, sendo Deus, se fez semelhante aos homens. Foi uma humilhação cósmica. Não é? Ele que estava presente na criação do mundo, Ele que é Deus, Ele que criou todas as coisas, pois agora esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma humana. A humilhação de Cristo não começou na paixão. Não começou nesta altura que nós estamos agora a celebrar, mas começou no Natal. Isto é, começou quando Ele se decidiu surgir no meio da espécie humana, no meio da sua criação, e assumir esta condição humana, prescindindo, portanto, da sua condição gloriosa, divina, nos céus, de alguma forma. Ele continua a ser Deus, absolutamente, mas deixou o quentinho do céu para vir aqui ao meio dos homens, a este vale de lágrimas, de aflições, dificuldades, para habitar entre nós. Esta foi a primeira humilhação de Jesus, humilhação cósmica. Abandonou a glória dos céus. Mas depois também se humilhou do ponto de vista divino.
Ele, sendo Criador, tomou a condição da criatura, achado na forma de homem. E os homens tiveram tanta dificuldade, as pessoas tiveram tanta dificuldade ao longo dos séculos em compreender a identidade de Cristo, que é simultaneamente Deus e homem. Mas o Cristo se fez homem e habitou entre eles. Veio armar a sua tenda, como diz João, no meio do arraial do acampamento da humanidade. Veio ser o nosso sumo sacerdote. E para isso ele tinha que conhecer as nossas dores, as nossas privações, as nossas lutas, as nossas lágrimas, para poder ser o nosso intercessor, para ser o nosso sacerdote. E ele fez isso. Ele humilhou-se também, enquanto Deus, de certa forma, humilhou-se ao assumir esta forma humana. E os homens tiveram sempre esta dificuldade em compreender essa humilhação. E andaram durante 4 séculos, nada menos do que 4 séculos, a tentar compreender qual era a identidade de Cristo. Uns diziam que Ele era Deus, apenas. Outros diziam que era Deus, mas depois tornou-se homem. Outros diziam que era, e portanto, quando foi à cruz, tornou-se homem. Outros diziam outras teorias, até que ao fim de 4 séculos, a Igreja entendeu que, afinal de contas, Jesus era portador desta dupla identidade. Era Filho de Deus, perfeitamente Deus, e Filho do homem, perfeitamente humano. E isto é alguma coisa que nós ainda hoje temos alguma dificuldade em encaixar, em compreender, mas faz parte do mistério de Deus. Não é? Como se costuma dizer, Deus é mistério. Eu tenho pena daquelas pessoas que acham que conhecem Deus de uma ponta à outra. Pessoas que começaram a ter um conhecimento de Deus, um contacto com Deus, uma vida espiritual, e entendem que já conhecem Deus. Olha, eu não conheço, eu conheço um bocadinho só. O profeta Oséias dizia: conhecei e prossegui em conhecer o Senhor. É um processo. Conhecer Deus é um processo, não é um momento, é um processo. E nós estamos todos neste processo. Então, Deus tem muito para ser conhecido, porque Ele é Deus. Se fosse um ser humano, já seria difícil. Nós podemos viver com uma pessoa 40 ou 50 anos e ainda nos surpreendermos com essa pessoa, com alguma reação dessa pessoa. E quantas vezes nós temos amigos e pessoas com quem nos relacionamos durante muitos anos e depois no fim há um problema qualquer, nós afastamos um do outro, quebramos aquela relação, aquela amizade, ou até às vezes uma relação romântica, e no fim as pessoas diziam: eu pensava que conhecia aquela pessoa, afinal eu não a conhecia. Ora, se nós temos dificuldade ao fim de vários anos em conhecer uma pessoa, o interior de uma pessoa, como é que nós podemos presumir que conhecemos Deus de uma ponta à outra? Não. Nós não podemos conhecê-lo, porque nós somos finitos, humanos, limitados. E, portanto, Deus não pode ser conhecido integralmente. Só um dia, quando chegarmos na sua presença na glória, nos será desvendada toda a sua glória, nos será desvendado tudo aquilo que Ele é, de facto. E nos deliciaremos e nos maravilharemos com aquilo que Deus é. Então Ele humilhou-se também do ponto de vista da sua condição divina, e os homens tiveram muita dificuldade em compreender como é que um Deus podia humilhar-se desta maneira. Porque a mensagem da cruz, diz o apóstolo Paulo, é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Os judeus, que um Messias, não é? Um enviado de Deus, um ungido de Deus, que morria na cruz romana, uma cruz destinada aos maiores criminosos, aos maiores malfeitores, no meio de uma vergonha, seminu, era uma coisa terrível, era um escândalo. E para os gregos que procuravam a imagem do homem perfeito, não é? A ideia do homem perfeito, ver um Deus que se deixa crucificar naquelas condições lamentáveis, também era uma loucura. Eles não compreendiam isso. Mas fez parte da humilhação de Cristo. Mas Ele também se humilhou do ponto de vista social. Ele não só se fez homem, mas nasceu numa família pobre, numa província pobre e desprezada, que era a Galileia, e num país ocupado por estrangeiros, ocupado pelo Império Romano, pelos dominadores estrangeiros. Ele veio lá da Galileia, ele nasceu na Galileia, diz que
dizia-se, o povo judeu dizia que da Galileia nunca tinha surgido um profeta. Portanto, era assim uma espécie de uma parvalheira, uma coisa lá atrás das pedras, que não tinha importância nenhuma, não tinha valor nenhum. E as pessoas da Galileia não tinham um grande interesse. Era assim uma coisa descartável. Pois ele nasceu. Ele humilhou-se do ponto de vista social. Além disso, ele foi concebido antes do casamento dos seus pais, há 2000 anos. Não foi ontem, foi há 2000 anos. Hoje, isso não seria motivo de escândalo, mas há 2000 anos era uma coisa muito complicada. Ele humilhou-se completamente do ponto de vista social. Jesus humilhou-se por nós. Jesus humilhou-se do ponto de vista ético. No Getsemane, no jardim, ele foi preso durante a noite como se fosse um malfeitor. E isso significou a destruição completa da sua imagem pública. Vieram os soldados, a guarda do templo de Jerusalém, armados com varapaus e com espadas, e vieram à procura, atrás de Judas Iscariotes, o traidor, à procura de quem seria esse tal Jesus, para o prenderem de noite, para lançarem mão dele. E assim aconteceu. Houve uma humilhação ética. Ele humilhou-se do ponto de vista ético. Também poderia ser preso de outra maneira. As coisas poderiam ter surgido de outra maneira. Poderiam ter acontecido de outra maneira, mas não. Foi na noite, naquelas circunstâncias vergonhosas, ele humilhou-se do ponto de vista ético também. Mas ele humilhou-se também do ponto de vista humano. Diz que, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, outra vez, sendo obediente até à morte. Isto é, ele aceitou morrer sendo inocente. Porque todas as autoridades declararam que ele era inocente. Pilatos diz que não viu nele qualquer crime. A mulher de Pilatos tinha sido avisada por sonhos e diz: não te intrometas no assunto desse justo. Portanto, ele é um homem piedoso, não há crime nenhum nele. Os sacerdotes, as autoridades andavam a empurrá-lo de um lado para o outro e ninguém queria condená-lo porque não tinham como fazer. Até que conseguiram levar o poder romano a condená-lo à morte. Então Jesus aceitou morrer sendo inocente. Humilhou-se do ponto de vista humano também. O instinto pela preservação da vida é o mais forte, talvez, nos seres humanos, como também é nos animais. O instinto pela preservação da vida. Quando o animal está acossado, está aflito, ele faz tudo para sobreviver. Ele joga as cartas todas. Ele usa todos os truques e todas as possibilidades que ele pode utilizar para tentar preservar a vida. É um instinto mais forte. E nos seres humanos também. Mas ele humilhou-se, sendo obediente até à morte. Ele aceitou a sua morte sem bravestar. A Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda para o matador. Não é? E, portanto, ele sabia que era o Salvador, ele sabia que tinha essa função, ele sabia que era o seu sangue que nos purificaria de todo o pecado, como dizem as Escrituras, e ele humilhou-se também de forma humana, aceitando ser morto, aceitando ser condenado à morte, mesmo estando inocente. Não é muito fácil isso acontecer com qualquer pessoa. As pessoas que morrem por ideais, ou que morrem em nome de outras pessoas, ou para salvar outras pessoas, fazem, digamos, com um propósito altruísta, muitas vezes, mas alguém morrer sendo completamente inocente, sem que nada se achasse na sua vida, na sua pessoa, que pudesse ser condenado, é alguma coisa complicada. Mas ele humilhou-se também do ponto de vista humano. Ele humilhou-se do ponto de vista moral. Ele morreu, mas morreu uma morte de cruz. Ele não se dispôs apenas a sofrer uma morte vergonhosa, mas uma morte
como um criminoso condenado e seminu. Portanto, do ponto de vista moral, ele estava ali exposto ao mundo, como se fosse um criminoso, como se fosse alguém que merecia morrer. Alguém que não valia nada. Lembramos-nos que quando, pouco tempo antes, Jesus tinha entrado, montado naquele burrinho em Jerusalém, e as pessoas aclamaram, gritando Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E não apenas nessa altura, mas noutras alturas anteriores, algumas pessoas pensam, por exemplo, quando Jesus procedeu o milagre da multiplicação dos pães, pensavam, este fulano é que era bom para ser o nosso rei, o nosso comandante, para ver se a gente corre com os romanos daqui da nossa terra para fora. E tentaram fazer o rei. E ele fugiu. E agora, na altura da entrada em Jerusalém, também as pessoas estavam dispostas a apoiá-lo. Se fosse hoje, estavam dispostas a votar nele. Não é? Estavam dispostas a dar todo o apoio. Porque era um homem que fazia coisas tremendas. Fazia o bem. Era um homem em quem coexistia o natural e o sobrenatural. O homem que curava enfermos. O homem que era capaz de ressuscitar os mortos. O homem que era capaz de curar os leprosos. Dar vista aos cegos. Pôr os coxos e aqueles que tinham nascido já deficientes motores, desde o ventre de sua mãe, pô-los a andar. É um homem que fazia coisas fantásticas. E ainda, acima disso tudo, tinha um discurso de alguém que conhecia a lei de Deus profundamente e conhecia aquilo que estava a falar, e conhecia o coração do povo, e conhecia a mente e o coração das pessoas. Então, esta pessoa estava destinada a ser um líder. Não é? Estaria destinado a ser um líder. Hoje, os teóricos da liderança diriam que ele era um líder perfeito, talvez, não é? E teria muitos seguidores, não é? Mas mesmo aqueles seguidores que ele teve naquela altura, acobardaram-se, como nós falámos aqui no domingo passado, acobardaram-se. Pedro acobardou-se, e os outros também. Pedro é mais evidente, porque ele foi até ao pátio, mas depois ali ele não conseguiu confessar que era discípulo de Jesus. Mesmo quando foi reconhecido pelos criados que andavam ali pelo pátio e disseram 1, 2 e 3 vezes: mas tu também és Galileu, tu também andavas com ele, tu também fazes parte daquela seita. E ele disse: não conheço esse homem. E à terceira vez que o reconheceram, ele começou a praguejar e a perder a cabeça, até que o galo cantou e ele foi. E diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente. Então, até aquelas pessoas que o podiam apoiar lhe falharam no último momento, no momento do aperto, no momento da dificuldade. Há muitas pessoas que, muitas vezes, nas lutas, nas dificuldades, dizem que nos apoiam. Mas depois, quando a luta aquece, nós olhamos à volta e não os encontramos. Não é? Acontece com toda a gente. E, portanto, foi isso que aconteceu com Jesus também. Pedro é aquele mais visível, porque era aquele mais expansivo, era o primeiro a tomar o lugar, era o primeiro a abrir a boca, era o primeiro a dizer: não, Senhor, tu vais à cruz. Não vais nada, não te vamos deixar. E embora os outros dissessem o mesmo também, mas ele foi o primeiro. Ele era o primeiro a dizer alguma coisa, ele era o primeiro a fazer alguma coisa. Quando foram prender Jesus, ele sacou de uma adaga e tentou dar cabo de um dos soldados que o vinha prender. Portanto, ele era um homem que estava ali, a qualquer momento, pronto para defender. Mas como estava tão pronto para defender, também foi pronto para se acobardar e para dizer que não conhecia Jesus, e para o negar, não uma, nem duas, mas 3 vezes. Então, aquele homem que há pouco tempo tinha vindo da entrada em Jerusalém, na cidade santa, na capital da Judeia, na capital do reino da Judeia, onde estava o templo, e aclamado pela multidão. Agora, passados poucos dias, estava ali, pendurado numa cruz entre o céu e a terra, como se fosse um malfeitor, como se fosse um criminoso. Uma situação vergonhosa, seminu, cheio de sangue, com um dístico em cima da cabeça,
a chacoteá-lo, escrita em 3 línguas, a dizer Rei dos Judeus, não é? E apenas para gozar com ele, porque agora estava ali um que dizia que era rei, ou que diziam que ele era o rei, e agora está ali, naquele espetáculo, naquela posição, sendo o escárnio de toda a gente. E muitos o viam de longe, observavam esta cena de longe. Alguns dos que talvez tinham gritado Hosana, que vem em nome do Senhor, quando ele entrou em Jerusalém, uns dias antes, estavam ali ao longe. Outros talvez nem estavam ali. Uma humilhação, uma profunda humilhação moral, uma morte vergonhosa, como um criminoso condenado e seminu. Mas é interessante que o repto do apóstolo Paulo, no texto que nós ouvimos ler, aos Filipenses, é que nós sejamos como Cristo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mesmo sentimento, como assim? Então ele explica. Há aqui 2 ou 3 pontos que vale a pena sublinhar. Não vivendo por contenda ou vanglória. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Vanglória quer dizer presunção, quer dizer vaidade, ostentação, basófia. Né? E, portanto, se Paulo está a dizer isto aos Filipenses, é porque havia alguns cristãos naqueles tempos que enfermavam deste problema. Eram presunçosos, eram vaidosos, eram ostentatórios, usavam basófia. E por isso ele diz, não faceis nada nem por contenda, nem por vanglória, mas por humildade. O exemplo, o modelo é Jesus. Este Jesus se humilhou destas formas todas. Todas as formas possíveis e imaginárias. Ele é o vosso exemplo, ele é o vosso modelo. Não vale a pena lutar. Não vale a pena contender. E muito menos ainda armarem-se não sei em quê, fazerem vanglória, não é? Não vale a pena. Não vale a pena serem presunçosos, não vale a pena nada disso. Mas sejam humildes, porque esse é o modelo de Jesus, do vosso Mestre. Amém? Depois diz, para nós mantermos os outros sempre em consideração. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Amém? Jesus era humilde. Jesus respeitava toda a gente. Ele respeitou as mulheres, que não eram muito respeitadas naquela altura. Ele respeitou as crianças, que também não eram muito respeitadas naquela altura. Ele respeitou os estrangeiros, que também nem toda a gente gostava de estrangeiros. Ele respeitou os leprosos, que as pessoas não respeitavam e empurravam para fora do círculo das aldeias e das comunidades, digamos assim, para que eles vivessem fora, nos campos e nos sepulcros, com medo do contágio. Ele respeitou toda a gente. Ele respeitou uma mulher que foi trazida diante dele, acusada de adultério. Ele respeitou uma mulher que tinha dinheiro. Ele respeitou pessoas que não tinham dinheiro para mandar catar um cego. Ele respeitou os soldados romanos. Ele respeitou os centuriões, os comandantes de um exército que era odiado pela população judaica, porque era um exército de opressão. Ele respeitou toda a gente. Né? Ele respeitou toda a gente. Então, o apóstolo diz aos Filipenses para nós mantermos os outros sempre em consideração. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. E isto é interessante, porque a nossa tendência é, muitas vezes, se não pensamos, muitas vezes fazemos esse papel, ou dizemos, ou fazemos de conta que somos superiores aos outros. Às vezes as pessoas que mais complexos de inferioridade têm são os que mais publicamente se querem mostrar como superiores aos outros, para tapar, digamos ali, aquela fraqueza. E de facto, nós nem sequer devemos comparar uns com os outros. Não é? Assim como os pais não devem comparar os filhos uns com os outros, nem os seus filhos com os filhos do vizinho. Deixar as crianças ser crianças, porque normalmente quando se faz comparação é sempre pela negativa.
ou é pela negativa, a maior parte das vezes, ou então é pela positiva, para dizer que o nosso filho é o melhor do mundo e arredores, não é? É o mais inteligente, é o mais bonito, é o mais coisa, é tudo melhor. Não há nenhum melhor que ele. E, portanto, essas comparações são infantis, são estúpidas, não têm substância. Porque nós não vivemos para nos compararmos uns com os outros. Eu bem sei que há concursos para tudo. Há concursos de beleza, há concursos de música, há concursos de dança, há concursos disto, há concursos daquilo, para ver quem é que ganha o prémio, etc. Mas o que acontece é que muitas vezes há pessoas que têm mais vocação, ou mais dons, ou mais talentos, mas também há outras pessoas que trabalham mais, e não é justo nós valorizarmos quem tem mais talentos, mas trabalha menos, do que quem tem menos talento, mas trabalha mais. Por exemplo, não é justo. Nós não devíamos comparar-nos. Cada um é como é. O apóstolo Paulo dizia: eu sou o que sou pela graça de Deus. E acho que todos nós podíamos dizer isto. Eu sou o que sou pela graça de Deus. Pronto. Deus distribuiu determinados dons, é verdade. Deus distribuiu outros dons a outras pessoas, é verdade. O apóstolo Paulo não era o melhor em tudo. Ok? Havia muitas coisas que ele não era melhor do que o outro. Por exemplo, Apolo falava muito melhor do que Paulo. Discursava muito melhor do que Paulo. E cada um tinha os seus dons. E é na confluência desses dons, e na comunhão desses dons, e na comunidade de fé, onde esses dons, deste e daquele e do outro, de diferentes naturezas, interagem, que nós encontramos o povo de Deus mais forte e mais fortalecido. É assim que funciona. Não temos que fazer nada nem por contenda, nem por achar que somos melhores, nem considerar os outros inferiores a nós mesmos, porque isso é um disparate. Eu costumo dizer sempre isto, alguns de vocês já me ouviram dizer isso muitas vezes. Se eu considerar o meu próximo como superior a mim, ou o meu irmão, eu coloco numa fasquia mais alta do que eu. Mas se ele usar o mesmo princípio, ele vai-me colocar numa fasquia mais alta também do que eu. Acabamos de ficar os dois ao mesmo nível, mas acabamos de ficar os dois num nível mais elevado. Ou seja, honramos uns aos outros e levamos uns aos outros. Isto é uma imagem do amor de Cristo que está nos nossos corações. Então, não considerem os outros superiores, cada um considera os outros superiores a si mesmo, sejam humildes como Jesus. E também somos chamados pelo apóstolo Paulo, como dizia aos Filipenses, a ser fraternos e solidários. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Fraternos e solidários. Não é só meu, é dele também. Não é? Este princípio de que é por isso que o mundo está como está. É que aqueles que têm muito acham que ainda é pouco, ainda querem ter mais. E não se importam de roubar o pão àqueles que não têm nada. Têm os filhos para alimentar. E é assim que o mundo gira. Mas essa é a filosofia do mundo, não é a filosofia do reino de Deus. Não é a filosofia de Jesus. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, pensemos em termos de comunidade. Não pensemos apenas em termos de individuais. Vocês sabem que ao longo da história as pessoas raciocinavam em termos coletivos. Com a modernidade veio a ideia do primado da pessoa. A pessoa humana tem direitos, a pessoa humana tem vontade, a pessoa humana tem um voto, a pessoa humana tem uma voz. E chegámos depois aqui, a este tempo pós-moderno, em que há um hiper-individualismo, um individualismo levado ao extremo. O que é que isto resultou? Uma coisa muito simples que nós estamos a ver por todo o mundo. Que as pessoas estão a ficar cada vez com mais competências, cada vez mais empoderadas, como se diz agora, e cada vez mais sozinhas. Porque ninguém está para negociar com o outro, ninguém está disposto a aceitar que o outro tem falhas, como eu próprio tenho, ninguém está nessa. É a minha vontade, primeiro eu, depois eu e a seguir eu.
Então as pessoas ficam sozinhas. Acabam por ficar sozinhas. Não é? Isto é o resultado do extremo individualismo. Mas aquilo que a Bíblia diz é que cada um não atende para cada um, para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então nós podemos dizer que a Páscoa, viver a Páscoa de forma autêntica, é sobretudo nós tornarmos imitadores de Cristo. Não é? Paulo diz aos Filipenses para nós sermos como Ele, no sentido da humildade, dar-nos o exemplo das várias humilhações de Cristo a que Ele voluntariamente se submeteu, para nos dar um sinal, uma referência, um exemplo daquilo que nós devemos ser uns para os outros. Agora veja, se o Criador dos céus e da terra, que estava no céu, rodeado de anjos, miríades de anjos, milhares de anjos, para o servir, Ele decidiu prescindir durante um tempo dessa condição, tomar a forma humana, nas condições em que aconteceu, submeter-se a todas estas humilhações voluntariamente e morrer como um criminoso. Ele que é o Criador, que exemplo mais elevado nós podíamos ter, que referência mais poderosa nós poderíamos ter para poder ser imitadores de Jesus, para podermos ser pessoas humildes. Humilde não quer dizer ser totó, humilde não quer dizer deixar que nos ponham os pés em cima, humilde quer dizer considerar os outros superiores a si mesmo. Humilde quer dizer ser fraterno e solidário. Humilde quer dizer sermos verdadeiros imitadores de Jesus. E esta é também a mensagem da Páscoa. Amém? Eu não vou fazer aqui um choradinho, desculpem a expressão, porque hoje é dia de Sexta-feira Santa e Jesus morreu, os malandros crucificaram e etc. Nós sabemos isso tudo, estamos fartos de saber isso. Qualquer pessoa que conhece a Bíblia sabe disso. O que me interessa aqui é que impacto é que a Páscoa tem na minha vida, no dia-a-dia. Para que é que isso serve? É só para comer amêndoas? Ou é para isso impactar a minha vida de alguma maneira? É só por causa das tradições religiosas? Agora nas televisões, nos programas da manhã, da tarde, sei lá, só se vê as tradições, normalmente à volta da mesa, há um bom português, não é? Os portugueses, e por aí o folclore, e mais não sei o quê, e visitar igrejas aqui e ali, e a tradição daqui, a tradição dali. Está bem, e o que é que isso impacta a minha vida? O que é que isso mexe comigo? É porque Jesus morreu por pessoas. Não foi para criar tradições, nem para criar liturgias de culto. Jesus morreu pelas pessoas com um propósito. E Ele deu um exemplo, e um grande exemplo, um exemplo alto, de grande humildade. Humilhando-se a si mesmo, de tantas formas como nós vimos, para que nós pudéssemos também ser humildes como Ele. É manso e humilde de coração. Quando diz que nós somos filhos de Deus, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Filhos de, é uma expressão, é um hebraísmo, quer dizer da mesma natureza de. Filhos de, quer dizer da mesma natureza de. Então, ao nascermos de novo, ao receber Jesus no nosso coração como nosso Senhor e Salvador, ao aceitar o seu senhorio na nossa vida, nós tornamos filhos de Deus. Essa natureza está em nós. Vamos nós deixar que essa natureza brote em nós, que o Espírito Santo possa guiar-nos, esse Espírito nos conduza em toda a verdade, possa brotar em nós o fruto do Espírito, que as pessoas vejam Cristo através de nós, na nossa vida, na nossa forma de falar, na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir. Ou vamos ficar pelas tradições? Não é? É isso que importa. A Páscoa que importa é nós termos Jesus como nosso exemplo, como nosso modelo em todas as coisas, incluindo nesta capacidade de aceitação das pessoas à nossa volta, de compreender que as pessoas são diferentes, de não rotular as pessoas imediatamente, de lhes pregar o Evangelho como Jesus pregava, anunciar as boas novas do Reino,
de os sacudir e de os compungir, digamos assim, de os desafiar ao arrependimento, sem dúvida, mas nunca pensando que somos superiores do que eles. Jesus deu esse exemplo. Se Jesus lhe passasse pela cabeça, ou se Jesus tivesse essa pretensão de querer ser superior, ele era Deus, caramba. Além de homem, ele era Deus. Ele nunca tinha morrido daquela maneira. Triste, vergonhosa, solitária, horrível. Mas ele humilhou-se. Nós nos precisamos humilhar também. Amém. Nosso Deus e Pai, esta noite nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque podemos celebrar este dia tão especial, Senhor, em que o teu povo e todo o mundo celebra a morte de Cristo na cruz do Calvário. Essa morte através da qual nós alcançamos a vida e vida com abundância, especialmente porque Jesus não ficou no túmulo, mas ao terceiro dia ressuscitou, Senhor. Nós te agradecemos porque Jesus morreu por nós e porque o seu sangue nos purifica todo o pecado, porque o seu sangue, Senhor, nos lava-nos de toda a injustiça e verdadeiramente, quando nós celebramos os elementos da ceia, circundamos a mesa do Senhor, nós, ao tomar estes símbolos, podemos até ser curados das nossas problemas, tanto físicos como emocionais. Oh Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse sacrifício, por esse exemplo de humilhação extrema e repetida, Senhor, recorrente, Senhor, que tu nos deste, ó Deus, na tua palavra. Ó Deus, que nós possamos olhar para Jesus como não apenas o autor e consumador da nossa fé, mas como um exemplo no sentido de olharmos para as pessoas à nossa volta e considerarmos e respeitarmos cada uma delas e possamos ver nelas, ó Deus, a tua vontade, o teu desejo de restauração, de salvação, de perdão, Senhor, de bênção na vida das pessoas à nossa volta, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque enviaste o teu Filho, Senhor, por cuja obra nós somos salvos do nosso pecado, Senhor. Nós somos salvos, ó Senhor, de toda a injustiça e podemos caminhar nas veredas da justiça por amor do teu nome, Senhor. E nós podemos olhar para ti hoje e compreender que somos teus filhos e que nos tens alcançado, Senhor, a vida eterna na presença do Pai, ou na tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por essa graça, por esse amor, por essa misericórdia, por essa maravilhosa graça, Senhor, que nos alcançou. Essa graça que ainda hoje é derramada sobre as nossas vidas. Essa graça que ainda hoje, esse amor que ainda hoje nos constrange, Senhor, porque nós te amamos, porque tu nos amaste primeiro, Senhor. Bendito seja o teu nome. Senhor, que a tua igreja se levante, Senhor, que cada cristão se levante, Senhor, nesta hora e verdadeiramente procure ser o imitador de Jesus Cristo em todas as coisas, Senhor. Que não seja em vão esse exemplo que nos foi dado, que não seja em vão todo esse exemplo ao longo do Evangelho que nos tem sido dado, aquilo que Jesus disse, aquilo que Jesus fez, mas que seja uma referência, um modelo para nós, verdadeiramente, Senhor, e nós possamos guiar a nossa vida neste modelo, Senhor, de imitadores de Cristo, Pai, em nome de Jesus. Que o mundo possa ver Jesus dentro de nós. Que o mundo possa ser atraído ao Calvário através de nós, sabendo que Jesus não ficou no túmulo, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e vivo para todo o sempre. Bendito seja o teu nome. Que assim seja. Amém. 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 Deus abençoe. Amém.